doesn't matter who you are. What matters is our plan. Nossa, cara. Ficou ridículo isso aí, né? Ridículo é sua cara. Hello, darkness, my old friend. Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje a gente vai falar do milagre que a Panini Comics fez no Brasil. Ela trouxe a queda do morcego, finalmente, hein? Solta a vinheta aí, editor! É isso aí, galerinha, finalmente, hein? Depois de muita campanha no Facebook, muita campanha no mundo inteiro para esse lançamento no Brasil, finalmente a Panini trouxe a Queda do Morcego nesse formato aqui, ó. Eu já tinha a Queda do Morcego anteriormente, que eu não aguentei esperar, e alguns anos atrás eu comprei Batman Nightfall, que eu presumo que é o mesmo formato que a Panini está trazendo, porque eu vi as fotos e a compilação. E finalmente essa parte tão importante da história do Homem-Morcego está aqui no Brasil num formato que merece, né? Eu espero também que a Panini dê prosseguimento e continue publicando os outros 2 volumes para fechar isso aqui. Mas o vídeo de hoje é sobre esse volume aqui especificamente falando. Então vamos embora. Bom, no começo dos anos 90, a DC Comics estava apanhando feio para a Marvel nas vendas, né? Os X-Men estavam praticamente dominando os tops de revistas mais vendidas. Eles tinham aquela galera all-star na arte, que fazia arte que a molecada curtia, que depois tudo deram no pé e foram montar a Image Comics, olha, McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, mito. E a DC realmente estava mal das pernas contra a concorrência. Então eles decidiram chutar o balde. Nesse chutar o balde, o que eles fizeram? Vamos acabar, colocar fora de ação os nossos 2 maiores ícones, 2/3 da nossa Santíssima Trindade. Com isso vieram a morte do Superman e a queda do morcego. A queda do morcego, pra mim, dá um baile na morte do Superman por conta do seu vilão principal. A morte do Superman tem um Apocalipse, que nada mais é que um plot device, era só um brutamonte que nem falar direito falava, só saía destruindo as coisas. E aqui não, aqui a gente tem o Bane. O Bane que acabou virando um vilão clássico do Batman. Tanto que até recentemente ele foi o vilão principal da fase do Tom King, que acabou recentemente lá nos Estados Unidos. Tem seus altos e baixos, mas foi uma fase, ao meu ver, uma fase boa. E o Bane, ele tem um background muito melhor, muito mais bem desenvolvido do que foi o Apocalipse na morte do Superman. A história aqui começa com um especialzinho contando a origem do Bane. O Bane, ele nasceu numa prisão em Santa Prisca, um país fictício da América do Sul, porque o pai dele havia sido condenado porque lutou contra o regime que estava em comando do país. E essas leis medievais assim que Santa Prisca tinha fizeram com que não só o pai fosse condenado, mas a criança que ainda estava no útero da mãe também foi condenada. Nisso a mãe dele foi presa, grávida, e deu à luz dentro da cadeia. E o Bane cresceu nesse ambiente super saudável para uma criança, né? Lá ele sofreu vários tipos de tortura, a mãe dele acabou morrendo, ele se viu sozinho ainda criança no meio de uma prisão de segurança máxima cheia de nego louco, cheio de maníaco, e ele ali sem ninguém, o próprio diretor da prisão querendo sacanear com ele, tanto que deixou ele preso numa prisão, numa solitária horrível que inundava durante a noite. E ele cresceu naquele ambiente ali, só matutando, só se tornando cada vez mais frio, cada vez mais duro e colocando na cabeça que ele tinha que atingir o ideal do perfeccionismo humano. Ele tinha que se tornar um humano perfeito. Isso ele começou a se treinar tanto fisicamente quanto mentalmente. Ele começou a ser um leitor voraz, ele leu toda a biblioteca da cadeia, ele aprendeu mais de 6 línguas, ele se tornou um mestre estrategista e também um grande artista marcial. Ele se treinou para chegar no ápice da capacidade do corpo humano. Ele virou praticamente um Batman das trevas, né? Um Batman do mal. E nisso ele, com a ajuda de 3 mentores, assim, não mentores, 3 figuras paternas assim que deram uma assistência para ele, ele conseguiu escapar da prisão se fingindo de morto e liberou esses três caras para vir com ele, o Bird, o Trog e o Zambi.
E o Bird já tinha um histórico de morar em Gotham City e falou pra ele, ó, Gotham City é uma boa cidade, mas é a cidade do morcego, é a cidade do Batman. E ele falou, cara, esse morcego aí, ele é a personificação do medo. E se tem um negócio que eu tenho que destruir internamente para me tornar um ser humano perfeito, é o medo. Então eu vou destruir o morcego. Pode parecer uma motivação meio gratuita, assim. E realmente, se você for para pensar, é um pouquinho gratuita assim a motivação dele. Mas pelo menos ele tem uma motivação. Diferente do Apocalipse, que só queria tocar o puteiro e destruir tudo. O Bane, ele tem esse lado estrategista dele. E totalmente vai contra a imagem que ele passa, né? De um brutamontes que só sabe dar porrada. Não, o Bane é um gênio. Ele tem um QI acima da média. Ele é um grande estrategista militar. Ele é um grande artista marcial. Ele é totalmente diferente daquela atrocidade que o Joe Schumacher fez no Batman e Robin, que era só um carinha cheio de veneno que ficava... Aquilo lá, pelo amor de Deus, cara. Aquilo não é o Bane. Chegando em Gotham City, o Bane decide colocar em prática um plano que ele teve. Já como todos os arqui-inimigos do Batman vão pro Asilo Arkham, ele decidiu atacar o Asilo Arkham, libertar, gerar uma fuga em massa. Todos os vilões do Batman saíram da solta pela cidade, tanto os peixes pequenos quanto os grandes, como Coringa, Duas Caras, o Chapeleiro Louco, o Amígdala, que é um brutamontes também, que recebe uma atenção especial nessa edição. E todos eles partem para a cidade assim e deixam o Batman desesperado. O Batman começa a literalmente comer o pão que o diabo amassou, tendo que correr atrás de todos esses vilões de uma vez. Nesse ínterim, o Bane descobre a identidade secreta do Batman, deixando ele bem amaciado assim, né? Fazendo ele correr atrás da luva mesmo, deixando ele bem para conseguir chegar nessa icônica capa daqui, que é encontrar o Batman totalmente cansado, totalmente destruído, mentalmente e fisicamente falando, para conseguir chegar a isso aqui, essa cena clássica da queda do morcego, no qual o Bane dá um cacete no Batman, arrebenta com a espinha dele e joga ele no meio da rua com as espinhas de fora, assim, tudo bonitinho, falando, pronto, agora essa cidade é minha. Aí que eu diria que começa a queda do morcego em si, porque aí a gente tem o Azrael, que é o Jean Paul Valley, que é um vigilante meio assim perturbado, né? Ele é um vigilante mais para Frank Castle do que para Bruce Wayne, se é que vocês me entendem. E o Batman, por algum motivo que é revelado aqui, ele decide que o Jean Paul vai assumir o manto dele enquanto ele está fora de combate. E aí que começa mais problemas pro Bruce. Essa é uma história, cara, que eu diria que ela é divertida, ela envelheceu mal, sabe? Ela é bem rasinha assim, mas ela tem um valor histórico ímpar. A queda do morcego é um dos eventos assim mais marcantes da história do Homem-Morcego, né? Ele tanto serviu de inspiração para o terceiro filme do Christopher Nolan, né? Que é uma amálgama disso aqui com Terra de Ninguém e com Batman o Messias. Batman o Messias, que eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal, que pra mim é top 10 do Batman, é um HQ indispensável. Mas voltando aqui, essa aqui é uma história que merece estar na coleção de qualquer um que é fã do Batman, principalmente porque a Panini fez um acerto muito grande em trazer ela mais ou menos nesse formato aqui, que é o formato... Inclusive a Panini está de parabéns porque o papel do lançamento brasileiro é melhor que esse aqui importado, viu? É um papel, se não me engano, é o papel Boucher. Esse aqui é o papel do jornal mesmo. E tá por ela ter trazido em capa mole, tá por R$85 o preço de capa. É o formato ideal, sem exagero de luxo, sem um custo elevado, para ter uma história que pode não ter uma qualidade assim que é ímpar, que vai explodir cabeças assim, que vai deixar o leitor chocado. Não tem. Isso aqui o importante mesmo é aquela página da quebra do morcego. Isso aí que é o principal. Mas ela é uma história que trouxe um vilão importante, um vilão marcante, que é o Bane, que é um vilão que, como eu disse anteriormente, é explorado até hoje e muito bem explorado. É um vilão que ele tem um potencial cinematográfico muito bom, como o próprio Christopher Nolan já provou. E é uma história que ela serviu o seu propósito. Ela chocou na época, ela trouxe mais leitores de volta para DC Comics e ela é mencionada até hoje.
A queda do morcego é mencionada até hoje dentro da cronologia da DC, inclusive. Então, eu recomendo, não esperem que é uma história assim absurda, mas é uma história importante. E é isso aí, pessoal. E se vocês quiserem, que eu já tenho as outras duas continuações importadas, se vocês quiserem que eu comente mais a fundo as outras duas, porque não se sabe, né? A Panini demorou 50 anos para trazer isso aqui, não se sabe mais quantos anos ela vai trazer as outras duas, se trará, mas eu acredito que vai trazer sim, porque a Panini ela não costuma dar tanta bola fora assim não. Mas se vocês quiserem que eu já comente a sequência disso aqui, eu posso fazer isso pra vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho da arte disso aqui. Isso aqui já como foi um crossover gigante que envolveu todos os títulos do morcego. São várias equipes criativas, então tem vários artistas aqui, inclusive o Jim Aparo, que é um artista assim clássico do Batman, e quem encabeçou na escrita foi o Chuck Dixon e o Doug Mancini, que dos anos 90 eles dominaram os títulos do morcego assim. Mas eu vou mostrar pra vocês a arte. A arte aqui é muito boa, viu? É uma arte assim que não lembra os anos 90, apesar do Bane parecer um brutamonte, como bem noventista assim, ela não lembra muito os anos 90 não. Ela é mais classicona assim e é muito bonita, vou mostrar pra vocês. Isso aí galera, vou mostrar um pouco da arte aqui da queda do morcego pra vocês. Abri aqui num Batman bonitão do Graham Nolan, olha que coisa bonita aqui. A gente tem Jim Aparo também, que é um dos grandes artistas do Batman. É uma arte assim que eu não acho que ela é noventista, né? Ela é uma arte um pouco mais clássica. Aqui a nossa era venenosa, bonitona. O Batman tomando uns tocos aqui, porque ele tá só... Esse Coringa bonitaço aqui. O Batman nessa HQ, ele só toma no talo, viu? Aqui é impressionante. Lembrando o nosso querido Jason Todd e o seu pé de cabra. Com o gás do espantalho. É uma arte assim que eu acho bem legal. É uma arte saudosista, né? Não chega a ser aquela... Opa! Não chega a ser aquela coisa noventista, cheia de pochete, mas também é uma arte assim que não lembra muito os anos 60, né? Nem os anos 70. É isso aí, uma bela arte da queda do morcego. Então galera, o disco de hoje, como a gente tá falando de um clássico do Homem-Morcego, hoje o disco não poderia ser outro senão um clássico, um dos maiores discos ao vivo de todos os tempos, The Who Live at Leeds. Esse disco aqui é uma aula, foi gravado em 1970 na Leeds University e é uma aula de como uma banda de rock deve soar ao vivo. Esse disco aqui, ele traz o The Who no seu ápice ao vivo e mostra outra faceta do The Who. Não o The Who das óperas, das rock óperas gigantescas como Tom e Quadrophenia. Isso aqui é o The Who cru. Eles têm algumas coisas mais operáticas aqui, mas isso aqui mostra mais a atitude rock and roll que esses quatro tinham no palco. Aqui você sente as baterias do Keith Moon assim, regaçando teus miolos. O Keith Moon era uma máquina ensandecida ao vivo. E essa gravação aqui pegou isso muito bem, bem como as linhas de baixo do John Entwistle, que você, quando escuta isso, você sabe porque que o apelido dele era Thunder Fingers, né? Você sente cada dedada no baixo dentro da sua alma. Isso aqui é um registro histórico, é um registro que todo mundo tem que ouvir. Eu acho que quem é fã de rock ou não precisa ouvir isso aqui, quem é fã de música em geral precisa ouvir isso aqui, porque isso aqui é epítome do rock and roll. Isso aqui é epítome de uma banda no seu auge, uma banda de uns caras loucos, uns caras bons, mandando ver em cima do palco e regaçando. Nessa a Quick One While He's Away, que é uma operazinha rock que eles tocam aqui ao vivo, que faz parte do segundo ou do terceiro disco deles, agora não tô lembrado direito. A hora que entra o corinho deles ao vivo aqui, com aquela pegada, dá um arrepio, velho. É isso aqui então, The Who Live at Leeds. Valeu! Então minha cara ridícula, então. Né? Beleza. Nojento. Por que eu pago esse cara? Bom, então galera, valeu aí por mais um vídeo, por estar aqui agradecendo novamente a sua audiência, a sua paciência, como diria o grande Fausto Silva. Deixa eu tirar essa bosta aqui. E é isso aí, esse foi mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Se vocês tiverem alguns comentários, sugestões que a gente pode melhorar, novos assuntos, a gente tá aqui de ouvidos e dedos abertos para vocês, ouvidos, olhos e dedos abertos para vocês nos comentários. Se vocês quiserem eu reforçar novamente, que eu comente um pouquinho mais a fundo, aí eu faço, se vocês quiserem até que eu faça um texto, um roteirizado,
pra eu comentar mais detalhadamente as consequências do Nightfall, do volume 1, os outros 2 volumes que eu já tenho aqui disponíveis, é só colocar nos comentários, eu faço isso com o maior prazer, preparo tudo certinho pra vocês. E é isso aí. Então obrigado, viu? Curte, compartilha, se não gostou mete o dislike aí mesmo, manda eu calar a boca. E é isso aí. Valeu!